Bom, pessoal, mais uma aula de estatística, né? Transformação uniforme de dados é um assunto muito importante, porque geralmente cai na prova e quando cai, derruba muita gente. Então vamos entender bem esses conceitos e resolver algumas questões da Sebrasp, tá? Então eu vou dividir aqui as medidas descritivas e a gente vai estudar em dois grupos. O primeiro, né, soma e subtração, e o segundo, multiplicação e divisão. Então, separando dessa maneira, a gente vai conseguir entender bem os principais conceitos aí de transformação uniforme de dados. Quem puder deixar o like, seguir o canal, vamos para o vídeo. Então, aqui vamos dividir as medidas descritivas nesses quatro grupos, né? Então, medidas de posição. Então, quando a gente fala medida de posição, a gente está falando ali da média, da mediana, da moda, entre outras medidas ali, né? Os quartis. Então, basicamente, essas medidas. A variância, né? O desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, basicamente, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão sobre a média. Então, são esses quatro grupos aqui que a gente vai estudar. Então, pessoal, nessas medidas de posição, o que acontece, né? Nós temos a soma e a subtração pelo mesmo valor da constante. Ou seja, imagina ali, por exemplo, nós temos um valor de mediana, e aí esse valor vai ser somado ou subtraído pelo valor da constante. Vamos dizer, por exemplo, 3. Né? Ou, por exemplo, uma média aqui que vai ser somado ou subtraído pelo mesmo valor da constante, por exemplo, 7. Da mesma maneira, para multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui, né? Multiplicar ou dividir pelo mesmo valor da constante. Ou seja, eu vou ter ali, por exemplo, a média, e aí eu vou ter a multiplicação ou a divisão pelo valor da constante. Por exemplo, vamos dizer que seja aqui 4. Né? Ou, por exemplo, um quartil, né? E aí eu vou multiplicar ou dividir pelo mesmo valor da constante. Por exemplo, 5 sobre 2, tá? Então, basicamente, as medidas de posição, pessoal, é isso, né? Ela aceita transformação tanto de soma e subtração, como de multiplicação e divisão. O que acontece? Quando a gente vem para as medidas de dispersão, o que é medida de dispersão? Eu falo basicamente de variância e desvio padrão. Eu até poderia colocar as duas juntas aqui, porém, existe uma diferença entre elas que a gente vai ver daqui a pouco. Para as medidas de posição, vale soma e subtração, multiplicação e divisão. Porém, para as medidas de dispersão, o que acontece? Não, né? Então, para as medidas de dispersão, não sofre transformação com soma e subtração. Não sofre transformação com soma e subtração. Medidas de dispersão. Então, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, no desvio padrão e na variância, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma soma de 10, por exemplo, o que ia acontecer? Esse termo não ia ter valor, certo? Da mesma maneira aqui no desvio padrão. Se eu tivesse aqui subtraindo, por exemplo, 7, o que é que ia acontecer? Não teria valor, seria 0. Então, para medidas de dispersão, a soma e a subtração não interferem, né? Ela é desconsiderada, certo? Na multiplicação e divisão, o que acontece, pessoal? Vai ser multiplicado e dividido aqui na variância, né? Pelo valor ao quadrado da constante.
Então, basicamente, imagine aqui, por exemplo, a minha variância, e aí eu vou ter uma multiplicação de uma constante 4. O que é que eu preciso fazer? Elevar essa constante 4 ao quadrado. Então, esse é o detalhe aqui, né, que diferencia para o desvio padrão. Por quê? Porque aqui, no desvio padrão, eu vou multiplicar e dividir simplesmente pelo valor da constante. Ou seja, imagine ali o desvio padrão, onde eu vou ter uma divisão pelo valor 9. Nesse caso aqui, se vocês observarem, eu não vou elevar ao quadrado, né? Eu vou dividir exatamente pelo mesmo valor. Da mesma forma, se eu tivesse aqui um desvio padrão multiplicado por 3. Observem que aqui, ó, eu vou multiplicar pelo próprio valor da constante. Então, essa é a diferença entre variância e desvio padrão. Ambas não sofrem alteração na soma e subtração, sofrem alteração na multiplicação e divisão, porém, na variância, eu preciso levar a minha constante ao quadrado, tá? Muito cuidado com isso. Para finalizar aqui os conceitos, pessoal, coeficiente e variação. Então, eu já digo, né, de antemão que no coeficiente e variação, o que acontece? A multiplicação e a divisão não sofre transformação, tá? A multiplicação e a divisão no coeficiente de variação não sofre transformação. Porém, na soma e na subtração, a média, tá? Então, a média é somada ou subtraída pelo mesmo valor da constante. Então, observem que é a mesma coisa aqui da regra inicial das medidas de posição. O que acontece, né? Então, é como se eu tivesse o coeficiente de variação, que é igual ao desvio padrão, dividido pela média. E aí eu vou ter o quê? A soma ou uma subtração de uma constante, como, por exemplo, 4. Por que no desvio padrão em cima não tem? Porque o desvio padrão não sofre interferência pela soma e subtração. Nesse caso aqui, somente a média, né? Então, observem que isso interfere na fórmula de coeficiente e variação. E por que o coeficiente e variação não sofre interferência da multiplicação ou divisão? Porque, nesse caso aqui, eu teria a multiplicação ou a divisão pelas constantes, ou seja, tanto em cima como embaixo. De toda forma, elas iam se anular, né? Simplificar. Então, por isso que não sofre transformação através da multiplicação ou divisão, tá? Porque nesse caso aqui a gente ia ter uma anulação entre elas. Então, basicamente, a gente montou aqui a nossa tabela e aí a gente vai para a prática agora ver nas questões, né? Como é que isso aqui se encaixa, tá? Bom, pessoal, então eu vou começar logo pela última questão que eu tinha colocado, porque ela é mais intuitiva, tá? Para a gente poder enxergar melhor o nosso objetivo. Supondo-se que Tc seja uma variável que representa as temperaturas em graus Celsius observadas em amostras de certo objeto, e sabendo-se que a variância amostral da variável Tc é igual a 10, e que a temperatura na escala Fahrenheit é dada pela expressão. Então, observe aqui que ele deu aqui, né, essa expressão. É correto concluir que a variância amostral da variável Tf é igual a. Então, nesse tipo de questão, observem que a gente tem uma equação e, basicamente, a gente vai resolver ela. Mas a gente precisa encaixar, né, os conceitos de transformação uniforme de dados. Então, observem. Ele deu aqui que a variância de Tc é igual a 10. E ele quer saber a variância de Tf. Então, basicamente, a gente vai substituir na fórmula, tá? Então, eu vou ter aqui a minha variância de Tf vai ser igual a 32 mais 9 sobre 5,
que está multiplicando a variância de TC, certo? Então, é o que eu quero saber aqui, né? A variância de TF vai ser igual a 32 mais 9 sobre 5, vezes qual é a variância que foi dada? 10. E aí vem um detalhe, pessoal. O que acontece? Quando a gente está falando de variância, a soma não tem valor, né? Como a gente viu, apenas a multiplicação. Então, esse termo aqui, ele é zerado. Então, é aí que muita gente cai, tá? Para a variância, para o desvio padrão, a soma não sofre transformação. Perfeito. A única regra é essa? Não, porque a gente está falando de variância, e quando tem uma variância, o que é que a gente tem que fazer com a constante? Elevar ao quadrado, né? Ou seja, eu vou ter que pegar essa constante que está multiplicando a minha variância e elevar ao quadrado. Então, vejam que são duas regras que a gente estudou aí, né? Para a gente poder ter esse resultado aqui da maneira correta. Então, aqui eu vou ter 9 ao quadrado dá 81, 5 ao quadrado dá 25. Isso aqui vezes 10 dá 810 sobre 25. Então, você pode fazer aqui uma simplificação por 5 ou pode dividir já dessa maneira, tá? Então, é como se eu tivesse aqui 810 dividido por 25. Então, observem que aqui eu vou pegar o 81, vai dar 3. 3 vezes 25 dá 75, vai descer o 6. Desço o 0, cabe 2. Então, 2 vezes 25 dá 50, né? Vai ficar 10, vou colocar um 0 e uma vírgula. E agora vai caber quantos? 4 vezes 25 dá 100, resto 0. Encontrei aqui a minha variância, né, da temperatura TF, que ele estava pedindo, 32,4. Ou seja, alternativa letra B. Então, observem que são duas regras, né, da variância. Aqui a soma não tem efeito na transformação e que eu preciso pegar a minha constante e elevar ao quadrado. Boa questão essa aqui, hein? 2022 PCRO, tá? Então, pessoal, mais uma questão aqui, dessa vez uma questão na modalidade de certo e errado. Considerando que R representa uma variável quantitativa cuja média, mediana e variância são respectivamente iguais a. Então, observem que ele deu aqui de R, né? A média como sendo 70, a mediana como sendo 80 e a variância como sendo 100, tá? Que ele deu essa equação também, ó, U igual a R sobre 10 menos 7. Julgue os próximos itens acerca das variáveis U e R. Então, observem aqui a 105. O desvio padrão da variável U é igual a 1. Como é que a gente vai ter que descobrir isso, né? Se ele deu aqui os valores de R e ele disse que a variância é 100, qual vai ser o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então, o desvio padrão de R é 10. Então, para descobrir aqui o meu desvio padrão de U, resolvendo aqui a 105, tá? Vai ser igual ao desvio padrão de R dividido por 10 menos 7. Agora, a gente está falando de desvio padrão. A gente precisa lembrar o quê? Que no desvio padrão, soma e subtração não recebe, né? Não sofre transformação. Então, só quem vai ter efeito é o quê? Multiplicação e divisão. Quem vai ser o desvio padrão de U? Vai ser o desvio padrão de R que a gente encontrou, que é 10, dividido por 10. Ou seja, o desvio padrão de U é 1, tá? Então, esse conceito aqui, ó, de transformação uniforme de dados. Desvio padrão não sofre transformação para soma e subtração, tá? Conforme a gente viu. Ou seja, o meu item 105, o desvio padrão da variável U, é igual a 1. Ele está, né, correto, tá? Então, já foi aqui o primeiro item, tá? Vamos agora para a 106. A 106, pessoal, é um conceito de correlação linear que a gente vai estudar em outro momento, tá? Então, assim, esse item não tem nada a ver com transformação uniforme de dados nesse momento. Então, a gente pode deixar isso aqui para depois, tá? Ele fala aqui que é igual a 0, se eu não me engano, isso aqui é igual a 1, tá? Isso aqui está errado.
Vamos lá. A mediana de U é negativa. Isso aqui também, né, é interessante aqui para a gente. Observe a 107. A mediana de U é negativa. Ele deu a mediana de R como 80. Mediana é uma medida de posição. A gente precisa lembrar que nas medidas de posição, o que é que faz influência, né? Nas medidas de posição, tanto multiplicação e divisão, como soma e subtração, a gente precisa considerar. Média, mediana, moda, quartis. Então, a minha mediana de U vai ser igual à mediana de R, que é 80, dividido por 10, menos 7. Então, a mediana de U vai ser 80 sobre 10, vai ficar 8 menos 7, que é igual a 1. Então, a mediana de U é igual a 1. Ele fala que a mediana de U é negativa. Não. A mediana de U é positiva. O item está errado. 108. A variável U possui média. A variável U possui média nula. Vamos lá para 108, tá? O que acontece? Média. Ele também deu a média aqui de R, 70. Da mesma forma, a média, ela é uma variável, né? É uma média descritiva de posição. Ela sofre influência da multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, a minha média de U vai ser igual à minha média de R dividido por 10 menos 7. Vai ser quanto? 70 dividido por 10 menos 7. A minha média de U vai ser igual a 70 sobre 10 dá 7. 7 menos 7, 0. Ou seja, esse item está correto. A variável U possui média nula. Certíssimo, né? Média nula. Então, a gente resolveu aqui 3 itens que relacionam aqui com esse conteúdo que a gente viu de transformação uniforme de dados. Tem a 109 também, que ela fala do coeficiente de variação de R. É superior a 15%. Quem é o coeficiente de variação? É o meu desvio padrão sobre a média. Ele deu, né? A gente está falando aqui do coeficiente de variação da variável R. Quem é o desvio padrão, que a gente calculou aqui? 10. Quem é a média? A média é 70. Então, 10 sobre 70, ou seja, 1 sobre 7. Então, basta fazer essa divisão aí, tá? 1 sobre 7, ou seja, eu vou colocar um 0, vírgula, vai caber aqui 1, vai ficar o resto 3, não dá, eu boto um 0, vai caber quantos agora? 4. Vai dar 28, né? Vai ficar um resto 2. Vou colocar outro 0, vai dar 2. Então, observe que aqui vai dar o quê? 0,142, né? Mas o coeficiente de variação, transformando aqui para porcentagem, vai dar 14,2%. E ele fala, é superior a 15%? Não, né? Ele é inferior. Então, o item está errado. Não é uma questão relacionando aí transformação uniforme de dados, mas está dentro ali, né, das medidas descritivas, então a gente resolve aí. Então, basicamente, pessoal, finalizamos aqui as questões, tá? Deu para apresentar bem essa ideia e de quanto é importante saber as regras aí de transformação uniforme de dados, tá? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!